Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo da série Marketing. Aqui nós estamos debatendo sobre que bicho é esse, que negócio é esse e como isso pode te ajudar na sua carreira profissional, no mundo do empreendedorismo e também, claro, ajudar a você enquanto pessoa. Veja, esse quarto vídeo vai debater a terceira grande filosofia de marketing, com todo o seu ferramental, de uma maneira muito prática, num linguajar simples e de fácil compreensão. Logo depois da nossa vinheta, nós vamos começar. Você vai esperar só um pouquinho e eu já peço a você desde já para que se inscreva aqui no nosso canal, que você curta, compartilhe e lembre-se de ativar o sininho para as notificações. Voltamos já já. Olá! Nós estamos então falando nesse quarto vídeo sobre a terceira grande filosofia. Como você viu até aqui, as filosofias são maneiras de pensar que influenciaram no desenvolvimento das ferramentas ou do ferramental de marketing em um dado momento. Eu expliquei para você que marketing é uma filosofia, uma maneira de pensar orientada para o consumidor, para o cliente, de maneira que este cliente compre mais daquela empresa que está fazendo marketing, mas não só comprar mais, comprar de uma maneira melhor, mais favorável ao negócio. E isso surgiu por causa da teoria do equilíbrio e desequilíbrio de mercado. Se você quiser conhecer isso de uma maneira mais profunda, recomendo você a assistir o primeiro vídeo da série, que está aqui descrito no link que está nesse vídeo, e também que assista os outros dois já publicados, porque são vídeos que demonstram a primeira grande filosofia e a segunda grande filosofia também, já demonstrada ali no terceiro vídeo. Agora nós vamos falar da nossa terceira filosofia. É uma filosofia interessante e você provavelmente já ouviu falar muito das suas ferramentas ou das suas discussões. Ela surgiu da seguinte situação: de repente, satisfazer o cliente passou a ser uma coisa absolutamente comum. Os detalhes sobre como isso é importante e também quais são os níveis mínimos de satisfação da clientela estão descritos no vídeo 3 da série e que está aqui também sendo colocado para você no link. Para você que ainda não assistiu, vá lá e curta e assista totalmente, vai ser certamente muito bom para você. Mas aí, de repente, todo mundo começa a se preocupar com satisfação do cliente. Todo mundo começa a fazer isso. E nós já sabemos, eu já falei aqui diversas vezes, quando todo mundo faz o que você faz, então começa a não ter mais valor, começa a não ter mais tanta importância. E aí a gente começa a entrar nessa seara do Oceano Vermelho, como aquele famoso livro fala sobre isso, né? A estratégia do Oceano Azul. Então, de repente, você está lá no Oceano Vermelho, perdendo dinheiro, perdendo cliente, passando noites em claro, com preocupações diversas, porque simplesmente o mercado parou de olhar para você, parou de valorizar o seu produto, o seu serviço, e você tem que repensar a coisa. E então, os estudiosos de mercadologia nos Estados Unidos, eu estou citando especificamente esse país, na cronologia do tempo, não é? Mais ou menos quando surgiu isso. E essa questão começa a surgir no final dos anos 60, começo dos anos 70, lá nos Estados Unidos, não é? No Brasil foi bem mais tarde o surgimento dessa questão. Mas aí eles começam a verificar o seguinte: ora, uma pessoa satisfeita, ela não necessariamente é fiel. Não necessariamente é fiel. Ela está feliz, ela está satisfeita, mas ela tem tanta tentação na vida, tem tantos concorrentes tentando o meu cliente, que de repente o meu cliente faz assim: eu vou aproveitar um pouquinho aqui, vou aproveitar um pouquinho ali, e então de repente as empresas começam a perceber que está faltando uma coisa. Eu não só preciso ter o meu cliente satisfeito, eu preciso ter também o meu cliente fiel. Quanto mais
fiel ele estiver ao meu negócio, maior é a minha possibilidade de ser bem-sucedido. Então a gente começa a ver uma série de discussões, uma série de pesquisas que buscam identificar exatamente a fidelização. Nós começamos a ver muita gente falando, olha, nós temos que fidelizar os clientes, nós temos que criar programas, projetos para que fidelizemos os nossos clientes. E de fato, essa coisa começa a surgir. Nós temos várias dessas situações ou dessas ações que efetivamente geraram e geram isso. Por exemplo, no nosso país é muito famoso a fidelização das companhias aéreas. Quem viaja muito de avião, que é o meu caso, por exemplo, nós estamos lá sempre olhando assim, olha, eu tenho que viajar aqui por essa companhia, porque eu já fiz 2 ou 3 viagens e eu tenho o cartão de fidelidade deles. E isso me dá vantagem porque eu vou ganhando pontos e com aquela quantidade de pontos eu vou ganhar lá na frente uma passagem, outra passagem, e de repente vou ter a minha viagem de férias sem ter que pagar avião, porque eu passei boa parte do meu tempo viajando e ganhando pontos de milhagem. Isso me dá fidelização e a companhia premia a mim porque eu estou sendo fiel, eu estou comprando muito dela, não é? Essa situação começa a surgir em diversas frentes. Você vai dizer assim, mas professor, uma companhia aérea é uma empresa muito grande, então ela faz fidelização, mas professor, será que uma empresa pequena faz fidelização? Eu também durante o tempo que ficava me perguntando se isso era possível, se não era e tal. E aí até que um belo dia fui comer em um restaurante, estava vendo lá o pessoal pagando e pedindo para carimbar um determinado cupom. Então eu pedi para também estar no cupom e me deram um cupom, que era basicamente o seguinte: a cada 10 vezes que uma pessoa almoçava naquele restaurante, 10 carimbinhos, ela apresentava a ficha e ganhava o direito de almoçar novamente, mas dessa vez sem pagar. Ou seja, um restaurante simples, restaurante humilde, fazendo uso de uma técnica que se chama fidelização. Uma das técnicas que levam ou tenta levar a pessoa a ser fiel. Essa situação passou a ser muito comum, entende? Buscar pessoas para serem fiéis, clientes para serem fiéis e dar benefícios a essas pessoas. Nós temos muitas empresas, por exemplo, que cuidamos, que elas têm uma série de projetos de fidelização, como por exemplo, você tem direito a determinado desconto depois que você já tem uma história conosco, uma história de comprar bem, tem margem, e de repente agora eu posso te dar alguns benefícios, como crédito um pouco maior, como de repente acesso a determinados produtos que outras pessoas ou outras empresas não podem ter, porque elas têm que ter uma caminhada conosco, e aí já que você é fiel, então você está demonstrando ser parceiro, a sua empresa está demonstrando ser parceira, e aí de repente eu começo a te ofertar aquelas coisas, não é? Eu começo a te dar acesso VIP a determinadas situações, digamos, a um cinema, um desconto de um cinema, há cartões de banco que oferecem isso, ou seja, você começa a perceber que existe sim um amplo movimento de fidelização. Veja que coisa interessante. Nós temos um primeiro movimento que é ter muita força de venda, boa força de venda, preparada a força de venda, a força de venda a tempo e a hora. Depois eu me preocupo em ter clientes que estão sendo atendidos sim pela minha força de venda, mas que também estão sendo satisfeitos ou nós estamos fazendo ações ou tendo uma gestão que gera no cliente uma sensação de satisfação. Ele olha e diz, ali é o melhor lugar para comprar, essa é a melhor empresa para se comprar, mas agora eu me preocupo também com as tentações, e eu vou te tentar, você que é meu cliente, a
estar comigo constantemente, porque você estando comigo o tempo todo vai me gerar lucro por muito mais tempo, e lucro por muito mais tempo significa que o meu concorrente não terá tudo isso, gerando equilíbrio para o meu negócio, desequilíbrio para os demais negócios. Ou seja, nós temos aí mais ou menos aproximadamente 30 a 40 anos de desenvolvimento de técnicas ligadas à fidelização. Nós temos empresas famosas que fazem isso, mas os seus planos de fidelização não são famosos. Por exemplo, empresas que fazem business to business, ou seja, negócio para negócio, empresa que tem como cliente outras empresas. Então, eles têm planos de fidelização para essas empresas, entregam determinadas situações para essas empresas, em função delas serem fiéis. Mas esses planos não são famosos, não são assim muito discutidos na universidade. Você não vê falando disso nas esquinas, mas existem. Por exemplo, nós temos companhias cervejeiras que os clientes, os bares, restaurantes, casas de festas, passam a ter direito a determinadas coisas, como, por exemplo, colocar uma placa, patrocinar uma placa, patrocinar o uniforme, a partir do momento que aquela empresa, cliente, já demonstrou que compra num determinado volume, já há um bom tempo, numa determinada margem, tem um relacionamento bacana de pagar em dia e tudo mais, e então essas coisas geram para essa empresa uma possibilidade de parcerias outras que podem facilitar a vida delas. E claro, as duas partes estão ganhando com essa situação, não é? Qual é a lógica da fidelização? A lógica é muito simples. Nós gastamos pelo menos 5 vezes, ou digamos, 5 dinheiros para conseguir um cliente, mas gastamos menos de 1 para manter esse mesmo cliente. Então, é muito mais barato fazer com que o cliente continue sendo seu cliente do que ficar gastando para conseguir novos clientes. Por outro lado, se nós gastamos aquilo para captar o cliente e continuamos investindo para ter o cliente conosco, então, com o passar do tempo, eu vou continuar investindo para ter novos clientes, mas eu gastei só um pouquinho para manter aquele outro. A soma dos dois me dá vantagens comparativas imensas em termos de lucratividade para a empresa, porque eu passo a ter volume de negócio. Muita gente comprando, muitos clientes, então muito dinheiro transitando. Eu tenho várias vantagens financeiras nesse tipo de operação. Então, concluindo, nós temos pelo menos 5 grandes filosofias mercadológicas ou de marketing, cada uma delas localizadas no seu devido tempo. Existe uma sexta que está em discussão no momento, se ela é realmente uma filosofia ou não, mas acredito que sim. Vou mencioná-las aqui para vocês nessa série de vídeos. E você deveria observar se você está em que ponto, se você já está no ponto da busca pela fidelização dos clientes, ou não, de repente o seu cliente é muito insatisfeito e você deveria estar focando nessa questão. Saber em que ponto está define a estratégia ou a filosofia de marketing que você deveria adotar para o seu negócio, para a sua vida, seja ela na posição em que você estiver, para que você seja mais bem-sucedido. Em breve nós vamos soltar o 5º vídeo da série com a 4ª filosofia. Aguarde e em breve a gente se fala novamente. Um grande abraço.